Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quinta-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Uma mega operação realizada em 8 estados e no Distrito Federal mira um grupo que é suspeito de desviar milhões do Banco do Brasil. Os alvos da ação são ex-funcionários da estatal e donos de empresas terceirizadas. 15 pessoas já foram presas. Cerca de 140 agentes da Polícia Civil estão nas ruas desde cedo para tentar prender suspeitos de desviar quase 30 milhões de reais do Banco do Brasil entre os anos de 2017 e 2018. A operação, batizada de Crédito Viciado, pretende cumprir 17 mandados de prisão temporária e 28 de busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no Distrito Federal. Entre os alvos estão 2 ex-funcionários do Banco do Brasil e executivos de 11 empresas terceirizadas contratadas pela instituição financeira para cobrar dívidas de clientes. Segundo as investigações, o cliente do banco quitava a dívida após contato com a terceirizada. Com o pagamento, o Banco do Brasil automaticamente repassava uma comissão. Só que, em alguns casos, o sistema apresentava inconsistência e o pagamento tinha que ser feito manualmente por um servidor. Dessa forma, o banco pagava um valor a mais para a prestadora de serviços e recebia de volta uma quantia em propina. O próprio Banco do Brasil denunciou o esquema para a polícia, depois que uma auditoria interna descobriu um rombo. Com a investigação, a Justiça autorizou o bloqueio de 16 milhões de reais das contas dos suspeitos. Os policiais civis identificaram um ex-funcionário do banco que era um dos responsáveis por receber o pagamento e chegou a receber 4 milhões de reais em créditos ao longo de 2 anos. Um outro ex-funcionário também teria recebido 900 mil reais na conta. Os suspeitos presos vão responder pelos crimes de peculato e organização criminosa. Agora vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. A passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste mudou a direção dos ventos e provocou muita chuva sobre vários bairros do Rio de Janeiro na última terça-feira. Vamos dar uma olhadinha em alguns dos acumulados? Olha só, de acordo com dados do Alerta Rio, o bairro da Saúde teve 61 milímetros de chuva em 24 horas. Sobre a região da Tijuca, a chuva chegou a 48,4 milímetros e em Santa Teresa choveu 33,8 milímetros no mesmo período. E a chuva também foi muito volumosa sobre várias áreas do litoral do estado de São Paulo na última terça-feira, como foi o caso de Ubatuba, onde o CEMADEM registrou 88,5 milímetros de chuva em 24 horas. No mesmo período, São Vicente teve 50 milímetros de chuva e em Praia Grande os acumulados chegaram a 40,6 milímetros de chuva. E o destaque para esta quinta-feira continua sendo a região sul do país, que está com chuva persistente devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que está sobre o oceano, empurrando bastante instabilidade sobre várias áreas da região. Além disso, uma mudança na circulação dos ventos vai colaborar para o aumento da instabilidade. Por isso, o alerta é para fortes temporais que podem acontecer desde cedo em todo o centro-sul e leste gaúcho, incluindo a região de Porto Alegre. Nesses locais, o sol não aparece e o predomínio será de céu nublado e chuva o dia todo. Agora vamos ver como é que fica o tempo nas outras regiões do país. Olha só, uma frente fria continua avançando em direção ao estado da Bahia, mas tende a se afastar para alto mar ao longo desta quinta-feira. Mesmo assim, ela deixa bastante instabilidade e provoca chuva a qualquer hora, com risco de chuva forte por toda essa faixa que vai de Salvador até áreas do extremo sul do estado da Bahia. Por outro lado, o ar mais seco volta a predominar, então o sol aparece entre muita nebulosidade por toda essa faixa que vai do litoral do estado de São Paulo e também sobre a capital, todas as áreas do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. O sol aparece forte o dia todo entre pouca nebulosidade e faz muito calor por toda essa faixa que vai do norte do estado de Minas Gerais, passando pelo interior do estado da Bahia até a região de Porto Velho, no estado de Rondônia. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas das temperaturas sobre algumas capitais do país. Olha só, sobre a região de Salvador, o dia começa com mínima de 23, a máxima chega aos 29
19 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 17, máxima de 28 graus. E em São Paulo, o dia começa friozinho, com mínima de 15 e máxima de 25 graus. E se você quer saber como é que fica o tempo na sua cidade, é só acessar o site da Climatempo ou baixar o nosso aplicativo disponível nas plataformas digitais. Agora os destaques internacionais. O vice-presidente do Parlamento da Venezuela foi detido pelo Serviço de Inteligência do país. Ele é acusado de participar da tentativa de revolta militar que fracassou contra o presidente Nicolás Maduro. Foi detido na Venezuela o vice-presidente do parlamento de maioria opositora Edgar Zambrano. Ele é acusado de participar da revolta militar fracassada contra o presidente Nicolás Maduro, em um caso em que outros 9 legisladores da oposição também são julgados. O líder da oposição, Juan Guaidó, presidente interino autoproclamado, que chefiou o levante militar em 30 de abril, relatou no Twitter como sequestro a prisão de Zambrano. Ele disse ainda que não vão conseguir desintegrar o poder que ele afirma representar todos os venezuelanos. Já o presidente da Assembleia Constituinte, Diosdado Cabello, comemorou a detenção. Deputados da oposição afirmaram que estavam reunidos com o partido e que depois de sair, a caminhonete de Zambrano foi cercada por agentes do Serviço de Inteligência e que o vice-presidente do parlamento resistiu à prisão. Nos impediram de ter acesso a ele, trouxeram um reboque e seu carro foi colocado em cima. A informação que temos é que ele foi levado ao helicoide, mas não sabemos como está a integridade física do nosso deputado. O Supremo Tribunal de Justiça, favorável ao governo, ordenou a acusação criminal de Zambrano na semana passada e depois acrescentou outros 9 deputados. A pedido do TSJ, a Assembleia Constituinte, integrada apenas por chavistas, retirou a imunidade dos parlamentares. Na Embaixada Brasileira em Roma, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, buscou tranquilizar a comunidade internacional em relação à nova diplomacia do país e às escolhas ambientais. O chanceler Ernesto Araújo buscou tranquilizar a comunidade internacional nesta quarta-feira, no início de uma viagem pela Europa, diante de preocupações geradas pela nova diplomacia e escolhas ambientais do Brasil. Em entrevista exclusiva à agência France Presse em Roma, Araújo disse que o mundo às vezes tem uma visão muito superficial do presidente Jair Bolsonaro. Falando em francês, o ministro se esforçou para apresentar o Brasil como um país responsável diante da mudança climática e onde a agricultura respeita o meio ambiente, apesar de estudos mostrarem que o desmatamento na Amazônia voltou a crescer nos primeiros meses do governo. Araújo também falou sobre a questão na Venezuela e disse estar confiante nas chances de conseguir a mudança de regime por meio do diálogo, sem qualquer opção militar. Para o chefe da diplomacia brasileira, os últimos acontecimentos provam que há uma alternativa sólida, com o apoio de uma maioria da população e de um setor militar no país. Um vulcão na Indonésia entrou em erupção. O monte liberou uma grande quantidade de fumaça que cobriu vilarejos da região com cinzas. As imagens são lindas, mas também assustadoras. O Monte Sinabung da Indonésia entrou em erupção esta semana. O fenômeno liberou grande quantidade de fumaça a 2.000 metros e cobriu vilarejos da região com cinzas. O vulcão, localizado na ilha de Sumatra, está ativo desde 2010 e tinha entrado em erupção pela última vez em 2016. Nos últimos dias, a sua atividade disparou. O Gabinete de Gestão de Catástrofes indonésio afirmou que a erupção pode afetar o tráfego aéreo. Os vilarejos próximos foram avisados do risco de lava. A Indonésia tem 127 vulcões ativos. O vasto arquipélago do Sudeste Asiático está no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde se encontram placas tectônicas. Eu fico por aqui. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!